Então, tu poderia se apresentar, contar quem tu é e o que tu faz profissionalmente? Meu nome é Luísa Fontoura, eu tenho 35 anos, sou publicitária, trabalho com publicidade há mais de 15 anos e tenho uma empresa de conteúdo chamada Cofi. Legal. E tu pode contar um pouquinho pra gente como que é o teu dia a dia, assim, na prática mesmo, para quem realmente não faz parte desse universo? Bom, na prática é um dia a dia que não tem uma rotina certa. Eu tenho dois tipos de rotina. Um é quando a gente está em dia de produção, em dia de shooting, né? Que é o dia que a gente vai para o estúdio, produz os conteúdos, produz os materiais. Então, é uma diária que ou está dentro do estúdio, ou está na rua, ou está em alguma locação, onde a gente está criando esses conteúdos, produzindo esses conteúdos. Então, esse é um tipo de rotina que eu tenho. E o outro tipo de rotina é quando eu estou no escritório, eu trabalho home office, e aí é onde a gente está editando todo esse material, organizando, atendendo o cliente, planejando, layoutando as coisas e deixando tudo pronto para entregar. Então a gente tem esses dois tipos de rotina dentro desse trabalho. E tu lembra, assim, voltando anos atrás, lá no início da tua carreira, por que tu escolheu essa profissão? Eu sempre gostei de trabalhar com gráfico. Isso era o que mais me chamava atenção. Eu adorava layout. Eu fazia coisa de recorte de revista, tipo Capricho. Não sei se eu posso falar esse tipo de coisa que é bem brasileiro, mas essas revistas adolescentes, assim, eu gostava muito disso e eu fazia recorte e gostava dessa coisa. Eu gostava muito de gráfico. E quando eu fui escolher a faculdade, a cidade onde eu morava, que é Taquara, a faculdade mais próxima que tinha disso era publicidade. Então, desde a primeira... E aí, quando eu fui fazer a primeira disciplina, que era a História da Propaganda, em que a gente estudou desde como a propaganda começou e todas aquelas propagandas de Coca-Cola, bem do início, aquilo me encantou de cara, assim, e eu me apaixonei desde a minha primeira disciplina, assim, já foi uma coisa assim, não, eu gosto muito de trabalhar com comunicação, não é só o layout, não é só o gráfico. Então, basicamente, assim, o que eu me lembro do Start foi isso. E hoje, assim, pelo a tua ligação muito grande com vários clientes da indústria da moda, assim, e também o foco aqui desse trabalho acadêmico ser, né, indústria da moda e tudo mais, eu queria saber de ti quais são hoje, assim, desafios e críticas que tu tem com relação à indústria da moda e à publicidade, digamos assim, a união dessas duas indústrias. Eu acho que tem um ponto crítico que é uma coisa que as pessoas vêm buscando, vêm buscando mudar a mentalidade, que é essa questão de diversidade, né? De enaltecer outros padrões, padrões mais diversos, e que isso não seja uma coisa fake. Eu acho que esse é um grande problema, porque as marcas querem mostrar isso, mas elas não têm esse tamanho para vender, elas não têm uma grade que comporte as pessoas. Então, me incomoda muito quando é uma coisa, precisamos ter esta pessoa, mas na realidade ela não vai ser atendida. Isso é uma das coisas assim que eu acho bem crítica. E a outra é o efeito manada, assim, de ver uma coisa de uma grande marca e todo mundo ir lá e copiar e buscar fazer. E essa coisa assim das marcas buscarem pouco a sua personalidade. Então elas pensam assim, não, isso está na moda, isso está viralizando, tal marca fez, vamos fazer isso. E olharem menos para dentro, menos para si, tipo, não, o que eu tenho de legal aqui que pode vir e ser um conteúdo, e ser uma publicidade legal, e se conectar com as pessoas de uma forma nova. Acho que esses são dois pontos, assim. E o terceiro ponto que eu diria que também é uma coisa que eu e o Vitor, que é o meu sócio, meu irmão na Cofi, que a gente conversa muito e busca, de alguma maneira, tentar inserir um pouco nos clientes que a gente trabalha, é a questão de não ser uma comunicação que vá só falar de si.
Então, uma comunicação que vai conseguir construir um diálogo, que vai ter abertura para a pessoa, para ouvir também o que as pessoas querem, para que a comunicação não seja só uma coisa me olha, me olha, me olha, e não tenha uma abertura, assim, uma pontinha de um diálogo, uma pontinha de uma conversa, alguma entrega de valor realmente para as pessoas. Não sei se deu para entender. Sim, te entendi bem. Com relação a uma pauta assim, que continua em alta, que é a questão da sustentabilidade, teve alguma campanha, algum projeto, alguma iniciativa que tu tenha criado ou que tu tenha participado, que tenha tido esse viés, assim, na tua carreira que tu te orgulha, assim? Tem uma que a gente fez para Coca-Cola Shoes na época, que era sobre materiais de PDV com garrafa de garrafa PET mesmo. Então, esse foi um processo super manual, em que eu me lembro que a agência inteira limpou as garrafas e fez tudo, e foi um projeto bem legal em relação à sustentabilidade. E eu acho que eu já trabalhei. É que, como agora a gente tem trabalhado só com o digital, eu não estou me lembrando de alguma coisa física assim que a gente tenha feito que tenha impactado realmente nesse sentido, mas alguma coisa. Estou tentando me lembrar, assim, eu acho que esse foi o projeto mesmo. Pode ser com relação ao produto, no caso, também, tá? Não necessariamente só o lado da agência, mas assim, que o Que a conteúdo gente comunicou o produto com é sustentabilidade. esse viés, assim. Tipo, a gente trabalha com empresas que têm uma responsabilidade, tipo, por exemplo, a Biamar, que é uma indústria de uma malharia de roupas, eles têm todo o processo interno de reaproveitamento de todos os resíduos, de energia limpa e tudo mais dentro da indústria, mas não algo que a gente tenha feito a comunicação, assim, do produto. Isso não foi incorporado, no caso, nos conteúdos. Não, é uma coisa que a gente vem falando, inclusive, de buscar incorporar mais, porque a indústria ela está toda preparada para ser o mais sustentável possível. Mas isso é uma coisa que a gente ainda tem falado, mas não tem uma comunicação disso. Sim. E nesse projeto que tu mencionou da Coca, que teve esse viés, assim, tu lembra se na época existiu alguma resistência por parte de alguém ou um grupo para executar esse projeto? Não. As pessoas. Eu não vejo resistência das pessoas, eu vejo pouca vontade de fazer mesmo, mas depois que existe alguma coisa, ou que alguém propõe alguma coisa, não me lembro de ter tido resistência, não. É mais difícil começar. É mais difícil começar. Não, agora tu tá perguntando, né? Fiquei pensando. A gente tem, desde que a gente criou a Coffee, há 4 anos, a gente tem feito em torno de. Não sei nem te dizer o número, mas em torno de 3 campanhas por mês. E nesse tempo não ter uma com esse viés, né? É triste. Sim. Assim, pensando na questão de produto, né? Eu tô fazendo a pergunta, mas eu sei que é uma coisa que parte, muitas vezes, da característica do produto que está sendo trabalhado, né? Exatamente, sim. Não tem como tu buscar fazer uma coisa sustentável de algo que não é, né? Dá uma comunicar. Sim. E sobre ainda essa questão de sustentabilidade, assim, quais são, então, um pouco tu já falou sobre isso, né? Mas teriam outros problemas, enfim, dentro do teu círculo de trabalho que hoje, assim, ainda te frustra e que tu gostaria de poder fazer diferente? Olha, isso é uma coisa assim que hoje eu não sinto tanto, porque a gente não trabalha tanto com mídia off, né? Então a gente trabalha muito só com o digital. Então, assim, na nossa rotina a gente não tem uma coisa que sobrecarregue o meio ambiente no nosso trabalho. Mas me incomodava muito a produção de materiais que eu acreditava que não eram necessários. Tipo, vai fazer uma embalagem, tem que ter 55 etiquetas, tem que ter um plástico, tem que ter coisas que eu acreditava que não eram necessárias. Isso era uma coisa que me incomodava, mas eu percebo hoje a indústria da moda preocupada com isso.
não sei o quanto que tem se esforçado para reduzir, mas eu vejo as pessoas preocupadas com isso. Mas no nosso escritório, digamos, na nossa rotina, não tem algo que eu acho que a gente possa reduzir em questão de impacto direto, né? Claro que indireto, sim. Penso mais na minha vida pessoal e muitas coisas que me incomodam do que no trabalho em si. Sim, não, eu também tenho isso. Com uma relação a uma outra pauta, assim, que já é até um pouco mais antiga, mas que, pelo menos na minha visão, ainda continua muito, que é a questão do consumismo. O fato do nosso trabalho ser criar campanhas e criar conteúdo para vender dentro de um ciclo rápido, fast fashion, né? E também por a gente estar sempre imersa nessas novas tendências e nos últimos lançamentos do mercado. Como que tu lida com isso? De uma maneira mais pessoal mesmo, assim. Não, esse é um ponto fantástico, porque me incomoda muito e eu vivo uma bipolaridade em relação a isso. Porque às vezes eu me revolto com isso e eu penso, meu Deus, o que eu estou fazendo para as pessoas, instigando elas a comprar mais uma coisa que elas não precisam e que eu mesma não vejo mais nem espaço na minha casa, na minha vida, porque a gente mora em grandes centros, tem que reduzir espaço, tem que reduzir custo, mas ao mesmo tempo eu também me vejo vítima da moda, no sentido de que eu quero ter isso, eu quero usar, eu quero mostrar para o meu cliente que eu estou atualizada com isso também, e eu valorizo isso também. Então, eu vivo essa. E ao mesmo tempo também são indústrias que movimentam muitas pessoas e que sustentam muitas pessoas, então também não acho que é uma vontade fútil quando tu tem vontade de ter um item de moda. Mas eu passo por essa gangorra bem bipolar mesmo, assim, eu não tenho uma coisa para te dizer, não. Às vezes eu vou defender isso e eu vou dizer, não, eu preciso ter, por exemplo, agora que eu viajei, eu tava meio maluca, tipo, porque eu queria ter algumas coisas, eu vi oportunidades, eu queria comprar, eu disse, meu Deus, tá em Nova York é a maior trip do capitalismo que possa existir, né? Porque é o tempo todo milhares de estímulos, aquilo chega a dar uma ansiedade de tanta vontade de ter as coisas, mas também tem momentos de que, tipo, não, isso eu realmente preciso, isso realmente vai mudar alguma coisa na minha vida, eu não tenho outras prioridades, então eu tento fazer essa balança no meu lado pessoal, assim, e no lado profissional, o que eu busco muito é tentar pensar no meu trabalho com moda como comunicação e não como moda. Eu não vejo que eu preciso estar na última moda para trabalhar com moda. Eu vejo que eu preciso entender de comportamento, entender o que as pessoas estão precisando ouvir, ou querem se comunicar, e pensar, encaixar nos meus clientes de moda pautas que possam ter a ver com isso. Então, a gente tem um viés de buscar muito senso de humor, entretenimento, e não uma coisa tipo blasezona, do tipo, vamos gerar um desejo de uma forma excludente, sabe? Vamos gerar desejo, claro, todo mundo quer vender, a gente quer que os nossos clientes vendam, então, mas é gerar desejo de uma forma, tipo, aproximando as marcas de um comportamento, de um tipo de comportamento, e não aproximando as marcas das pessoas no sentido de, meu Deus, aquela pessoa precisa ficar obcecada por esse sapato. Entendi. Tem Caetano. uma coisa que tu falou que eu queria só explorar um pouquinho mais, entender se é o que eu entendi. Tu falou ali alguma coisa sobre que é importante para ti que os teus clientes de moda percebam que tu também tá ligada nisso e que também é importante para ti e tudo mais. Isso é num sentido de, tipo assim, aparecer no dia do shooting usando alguma coisa? É nesse sentido? Ou é num sentido nas suas redes sociais? Na prática, como que isso se traduz, assim? Se traduz dessas duas maneiras. No dia do shooting eu estar de acordo com aquele ambiente, porque querendo ou não, isso importa também. No momento que todo mundo posta e mostra os bastidores, o que está acontecendo. Se eu estiver totalmente deslocado esteticamente daquele ambiente, mas eu busco fazer isso de uma forma que se conecte comigo. Por exemplo, eu trabalho com clientes
que tem um alto poder aquisitivo, que tem marcas Prada, Gucci. Eu não fico angustiada que eu tenho que ter uma Prada, uma Gucci. Mas eu, dentro das minhas condições, eu tento ver o que é o meu estilo, o que eu posso estar adequada naquele ambiente também, sabe? Então, sim, tem isso. E sim, também, eu acho que as redes sociais hoje, muito do que eu posto na minha vida pessoal é muito buscando reforçar uma marca pessoal, assim, tipo, eu faço isso, eu como esse tipo de coisa, eu vou. Não que o tempo todo é pensado, mas um pouco também é pensado. Não dá pra gente ser hipócrita de dizer, não, eu vou postar só porque sim, porque eu quero que os meus amigos vejam. É que a Então, gente acho é que publicitária, né? Então tudo é pensado. tudo é pensado, tudo tem alguma intenção. Uma vez eu li que, na verdade, absolutamente toda relação que a gente estabelece com qualquer pessoa tem uma intenção, até de amizade, de namoro, tudo tem uma intenção. Então, quando a gente está ali mostrando alguma coisa que a gente está fazendo, às vezes não é profundamente estudado, mas ali no fundinho tem ali, não, deixa eu mostrar que eu tô nesse lugar, que eu tô fazendo essa coisa, porque a nossa sociedade gira assim. Então, Sim. Tu diria, então, que tem, assim, não quero trazer isso para um lado negativo, tá? Mas é que é até uma coisa que talvez eu tenha sentido em alguns momentos também, tá? Que existe uma pressão não dita, mas subentendida, para que a gente esteja assim, visualmente de uma maneira que se encaixe. Então, por exemplo, assim, não vou aparecer desarrumada, eu não vou aparecer sim, com. com certeza. Com É, certeza, isso mexe até com a. Eu já me vi em alguns momentos em que eu não me preparei esteticamente e tudo mais, e que eu me senti insegura em outras áreas, em coisas que eu não deveria me sentir insegura. Então, eu acredito que sim. E quando eu paro para pensar, assim, por exemplo, um momento de praia, de verão, eu penso, bom, isso é o que eu gosto de usar. Se eu pudesse, eu tava sempre de uma roupa muito confortável, roupa de esporte, que eu gosto muito. Então, sim, eu acho que o trabalho com a moda, ele acaba te levando a consumir coisas, a buscar certos tipos de comportamento, a buscar ter certas coisas para estar ali pertencendo àquele ambiente e ser vista como uma pessoa que tem autoridade para trabalhar com isso. sim, entendo. Uma outra questão, tu comentou ali também dessa coisa do paradigma do consumismo, né? Que uma das coisas que é muito forte é que, sim, o nosso trabalho é que os nossos clientes vendam, né? Então, esse é o objetivo. E também é uma indústria que gera empregos, que faz a economia girar e etc. Então, tem essa questão, talvez a questão mais forte, né, seja o capital mesmo. Pensando por esse lado, no mundo utópico, assim, se não existisse se dinheiro não fosse um problema, existe alguma coisa que tu faria diferente na tua criação de conteúdo e campanhas visando um consumo mais consciente? Sim, sim, eu acho que de alguma maneira eu tento fazer isso, assim, inserir algumas coisas, algumas conversações, algumas pautas, o que não é fácil, o que às vezes fica muito subjetivo, às vezes a gente não consegue inserir, mas de maneira geral eu tento buscar coisas assim, até, por exemplo, a gente vai fazer uma campanha, vai ter lá as fotos de produto que vão vender produto. Tá, mas dentro disso, vamos criar alguma coisa que seja alguma pauta de comportamento, que fale sobre coisas que tenham um valor além do produto para as pessoas. Então, acho que se eu não precisasse me preocupar nunca com a venda do produto, eu acho que eu tentaria fazer isso de forma mais forte, mais explícita, em que tudo ficasse mais em volta disso mesmo. Que fosse, de repente, até promovendo muito mais uma ideia do que um produto. Exatamente, exatamente. E alguma ideia que entregue valor para as pessoas, assim. Tipo, por exemplo, né, a gente fez esse shooting agora em Nova York, e aí a gente ainda vai soltar materiais. A nossa intenção, tipo, acompanhando as questões de moda. Bom, todo mundo está fazendo viagem de conteúdo e tudo mais.
a gente puxou um gancho, tá? Que valor que a gente pode entregar além de só mostrar estou aqui em Nova York com produtos? Então a gente fez uma série de conteúdos que vão ensinar as pessoas a fazer algumas coisas, porque isso é um valor para as pessoas precisam produzir conteúdo. Então, bom, então a gente vai ensinar algumas coisas em vídeo para as pessoas, por exemplo. Então, é sutil, mas é uma entrega, um pontinho de entrega além de tipo assim, compra esse produto aqui. Sim, total. Uma outra pauta que rola na indústria da moda, especialmente, né, na nossa região ali sul e tudo mais, e eu diria não só calçadista, eu acho que a indústria da moda, acho não, certeza que a indústria da moda toda, é a questão da produção e matéria-prima vindo da China. Essa dinâmica a gente sabe que traz diversos problemas, como, por exemplo, exploração de mão de obra, destinação indevida de resíduos no meio ambiente. E eu entendo, né, que essa não é uma decisão da agência, e sim do cliente como indústria. Mas tu acredita que existe hoje espaço, e isso é bem pessoal, do teu círculo, né? Nas relações entre cliente e agência, onde o publicitário tem a voz a respeito dessas questões, ou tu acha que hoje ainda existe uma barreira desse tipo de assunto e fica completamente isolado internamente no cliente? Assim, no nível de operação que a gente tem hoje, porque assim, eu já trabalhei em agência, que a agência tinha um papel assim de mais estratégico, de estar no cliente toda semana, de se envolver em outras coisas. E eu acho que não para esse assunto, não tinha abertura para esse assunto, mas no nível que a gente trabalha hoje, em que a gente está muito focado nessa parte da ponta, de comunicar mesmo lá na ponta, eu não vejo essa abertura e eu acho difícil que estejam rolando essas conversas, sabe? Porque infelizmente a indústria está muito focada em sobreviver, em custo, em tentar aumentar a lucratividade. Então, eu percebo assim que está muito. Apesar de tudo que a gente está vendo, né, das questões climáticas e tudo mais, de estarem tão latentes, tá muito pequena essa conversa na indústria. As conversas que eu vejo dos altos níveis como que a gente vai melhorar a performance, como que a gente vai engajar mais, como que a gente vai vender mais, como que o e-commerce vai converter mais, como que a gente vai se conectar mais com o cliente. Eu vejo as pessoas até, tipo assim, deixando de lado um pouco até a venda direta, que isso antes era uma pressão maior, do tipo, fez uma propaganda, tem que vender direto. Isso, as pessoas elas estão entendendo mais, elas querem mais se conectar realmente, tipo, não, querem ter relevância como marca, mas não estão nesse nível de pensar no seu produto, no impacto do seu produto, sabe? Sim, te entendo. E então tu diria assim que, digamos, essa barreira que ela existe, que hoje assim não tem algo que poderia ser feito para mudar nessa situação de econômica, digamos assim, que a indústria da moda se encontra. Não, eu acho que tem muita coisa para mudar, mas eu não tenho visto agências de publicidade tomando a frente disso. Eu acho que, inclusive, as agências de publicidade tomam muito à frente do discurso. Elas tomam, tipo, vamos falar disso, vamos enaltecer uma coisa que é deste tamanho na empresa, que tem um impacto positivo. Não, vamos enaltecer, vamos fazer isso aqui ser gigante, vamos falar. Mas lá na ponta, na sua operação, o compras, a galera que está fazendo. Não, a publicidade não consegue entrar ali. Sim, eu concordo. Eu vejo Eu muito. acredito, né? Por isso que eu tô dizendo. Hoje eu trabalho, tipo assim, a gente brinca que a gente tem uma agência gourmetizada, porque é pequena, clientes pequenos, clientes pequenos não, mas clientes que a gente tem acesso ao dono, então é bem artesanal, digamos assim. E a gente não tem esse contato. Então eu imagino que maiores ainda, menos ainda, a agência consiga entrar lá e ver a operação e tipo, como é que a gente pode pensar em mudar essa operação? Eu não tenho visto isso.
Sim. E existe alguma coisa, assim, mesmo que pequena, que tu tenha, de repente, sugerido, ou que tu até planeja sugerir para algum cliente, para mudar esse cenário, para que tenha alguma mudança, ou até alguma coisa que tu tenha visto acontecer naturalmente no mercado, nesse sentido? De sustentabilidade, tu diz? De Não, práticas da questão de sustentáveis? produção China. Ah, produção China. Uh, não, o que eu tenho visto são empresas até, tipo, buscando, tipo, que nem, sei lá, empresas como a Renner, tentando aumentar os seus preços, acreditando numa produção mais local. Eu vejo burburinhos assim dessas práticas, não são clientes que eu trabalho, então eu não sei na realidade como que acontece, mas eu percebo assim uma vontade do mercado em se movimentar nesse sentido, assim. Mas não é uma coisa que eu tenha acesso direto. Tu diria, então, que é realmente uma coisa que, digamos assim, essa mudança, ela não tem como partir inicialmente das agências. Ela fica muito mais na mão do cliente mesmo. Eu acredito que sim. Eu acredito que esse nível de estratégia eu acho difícil partir da agência. O modo de operação dela, sabe? Sim. O que eu tenho visto também são agências as mais modernas e fazendo algumas escolhas, assim, do tipo, esse tipo de prática eu não vou fazer na minha agência, esse tipo de publicidade eu não vou fazer, mas muito assim, tipo, aqui na minha agência, tipo, tem as mais modernas, assim, tipo, não, eu tenho uma prática, eu tenho uma cartilha de práticas que os meus clientes já sabem, a gente não vai trabalhar dessa maneira, eu não vou fazer concorrência, eu não vou explorar o horário de trabalho com o meu funcionário, mas muito mais essas práticas mais em volta relação agência-cliente do que relação cliente com a sua forma de trabalhar. É mais interno da agência do que dentro da operação do cliente, no caso. Exatamente, exatamente. Sim. Bom, Mas só deixa eu te perguntar agora, tu fez essa pergunta, mas tu acha que a agência poderia ter esse papel nesse. então, o que eu vejo é o seguinte, isso é bem opinativo e também não tem, né, não tem uma ciência por trás disso. Eu só Mas, porque eu assim, fiquei. é meio achismo, né? Meio conversa de boteco, às vezes. Mas, assim, eu entendo que a agência, o papel da agência, muitas vezes, ele é o de pegar um produto ou um serviço do cliente e dizer quais são as vantagens desse produto. Se a agência chega num cliente e ela percebe que esse cliente, ele é mais o mesmo, ele não tem um diferencial, eu acho que muitas vezes parte da agência como conselho, digamos assim, olha, vocês já pensaram em, de repente, mudar uma prática X para que esse seja um diferencial de vocês? Ou até, o público-alvo de vocês tem essa pauta como muito importante e vocês não estão pegando nisso aqui. Será que não era uma coisa que a gente poderia... Porque o publicitário não tem como falar sobre, como tu disse, não tem como tu falar sobre sustentabilidade se o produto não é sustentável. Mas eu acho que pode sim o publicitário sugerir para o cliente essa pauta, né, para que Uhum. isso seja internalizado. Claro que tu não tem como obrigar o cliente, obviamente. Tu, como agência também, por uma questão econômica, tu não tem como também, às vezes, escolher clientes. Então, claro que tu não vai criar uma discussão, um argumento com o cliente que vai criar um clima, né, uma coisa assim. Então, também tem essa coisa, assim, de como é que a gente vai ter essa conversa, né, que também, às vezes, é uma questão eu quero fazer uma campanha com diversidade e aí o cliente não quer, né? Essas conversas, às vezes, elas podem ser muito complicadas. Então, eu Sim. entendo que o papel do publicitário, nesse sentido, ele é muito delicado. Mas eu acho que tem, e aí depende de qual que é a relação que tu tem com o cliente. Por isso que eu acho que, às vezes, em agências que tu tem um contato mais próximo, né, com a direção, talvez tu consiga essa abertura. Obviamente, quando tu vai trabalhar com um cliente gigantesco, vai ser muito difícil. Tudo muito difícil, porque tudo é assim, não basta uma boa ideia, tem toda uma logística que permite ou não acontecer. Mas uma coisa que já aconteceu até conosco, assim, foi de clientes que
querem fazer essa coisa da diversidade, mas trabalhar de um jeito que não é legal. De um jeito que parece que está mais explorando a deficiência do que incluindo, sabe? E aí isso a gente já, tipo, não, isso a gente não vai fazer, isso, me desculpa, não tem como. Tu pode explicar na prática como seria isso? Que eu tô tentando Tipo imaginar, assim, não tô entendendo. Tipo assim, um cliente queria trabalhar com uma menina cegas e tudo mais. E chegou no dia do shooting, a menina ela não era cega, ela tinha uma dificuldade da visão, e aí o cliente queria que a gente explora ali a questão que ela não tá vendo as cores e como é que é. Só que ela tava enxergando as cores. Entende? Então, assim, tipo, faz uma coisa mais forte do que é. Quando, na verdade, a menina estava ali feliz que ela tava inclusa porque ela estava conseguindo ter as mesmas percepções que as outras meninas. Entendi. Então, isso eu percebo, assim, que as agências têm se posicionado nesse sentido, assim, do tipo, fazer algumas escolhas. Mas, realmente, é um bom ponto isso de... Se tu tem que comunicar o produto, se tu tem que ajudar com as ideias ali, então, por que não tu poder também colaborar da maneira que esse produto é feito, né? Isso eu acho que é uma boa discussão para a indústria também, para o lado do cliente. Porque eu quero dizer assim, não é que eu quero botar a responsabilidade nas agências, tá? Mas a gente se sente responsável, porque a gente está vendendo aquele produto junto. Então, assim, se eu me sinto responsável por isso, eu deveria ter alguma abertura, né? Sim, eu Então, acho assim, é complicado. que E eu, como já fui cliente, também sei que muitas vezes não tem como dar essa abertura. Porque muitas vezes eu, como marketing, também não tenho abertura dentro da empresa. até internamente as pessoas não têm, né? É muito complexo mesmo. Mas eu Porque acredito, sim, em plantar sementinhas. o processo que acontece normalmente é tipo assim, ó, eu tenho isso aqui. Vem aqui, olha para isso e vê que de que maneira incrível, maravilhosa a gente pode vender este copo. E daí vai lá a agência e, meu Deus do céu, não tem nada de novo. O vidro vem do mesmo lugar, é feito pelas mesmas pessoas, mas tu tem que desencavar ali um processo novo para comunicar. Isso aí não falaram pra gente quando a gente Nossa, começou. maravilhoso trabalho! Bom, Luísa, a gente está finalizando aqui. Eu queria saber de ti se tem alguma coisa que a gente não falou ou que a gente não abordou, que talvez tu imaginou que a gente poderia ter conversado, ou alguma coisa que tu queria adicionar na conversa. Eu acho que foram bons pontos, todos eles poderíamos falar mais sobre eles, mas eu acho que os pontos estão aí, assim, eu acho que uh, essa dualidade entre a gente precisar vender coisas, mas ao mesmo tempo ver sentido no nosso trabalho, o famoso propósito, né? Que não seja só fazer com que as pessoas sintam mais necessidade de comprar, que não gere angústia nas pessoas, né? Eu acho que esse também é um desafio, tipo, de que maneira eu vou fazer meu trabalho de forma legal, que cumpra o seu objetivo, que é vender, mas que também não gere angústia, que não gere sofrimento, que não gere um gatilho na pessoa de impotência ou de exclusão, né? Então, eu acho que esse tem sido o nosso desafio, assim, como publicitário, principalmente na moda, que é uma indústria totalmente de estética, né? Que todo mundo, é político, o discurso é político. Bom, todas as marcas de moda que se posicionaram de alguma maneira política não saíram bem economicamente. Então, também é uma coisa muito complexa, né? Pensar, não é simples pensar posicionamentos assim para as marcas. E Então, também eu tem a acho que questão que, assim como sustentabilidade, um posicionamento político também, ele precisa ser de dentro para fora, né? Ele não pode ser só um pedacinho da empresa que tu vai levantar como uma bandeira, mas aí tu vai lá ver e o dono da empresa não tem esse posicionamento. ou tipo assim, também uma coisa que a gente fala, não adianta a pessoa ter milhares de práticas e tudo mais e tratar mal a pessoa que está ali todo dia. Então, eu acho que é uma série de coisas, né?
Às vezes uma indústria que ela não é totalmente correta, de forma sustentável e tudo mais, mas tem ali uma sustentabilidade na sua região, tem práticas com a sua com a sua comunidade, sustenta ali famílias há 20, 30 anos. Isso também é uma forma de sustentabilidade, sabe? Não que não tenha que evoluir para outras práticas, mas eu acho que isso também é uma coisa que precisa ser vista, né? Ela não pode ser condenada, tipo, nossa, não, meu Deus, tu não tá fazendo resíduo zero, então tua empresa tem que fechar. Sendo que a gente vive num país que também tem um monte de problemas que evitam que dificultam a vida das empresas para buscarem mais práticas. Então é uma série de questões, assim. Não, eu super concordo com essa questão da sustentabilidade. Na verdade, ela tem o pilar, a sustentabilidade é ser sustentável. Então, eu não vou, de repente, agredir o planeta de uma forma absurda, mas eu preciso que o meu negócio se sustente, né? Eu preciso, Exato. economicamente, eu preciso que ele exista. Que ele Então, existe. eu total acredito que a parte social também é, né, parte do, como tu falou, as famílias, como tu trata os teus funcionários, isso também é muito, isso faz parte de ser sustentável. E quando a gente fala em sustentabilidade, as pessoas automaticamente já só pensam em meio ambiente, né? Exatamente. E também as pessoas por exemplo, a gente não consegue consumir só produtos que tenham toda uma. Que eles são mais caros, os processos são mais caros, então, tipo, ao mesmo tempo que eu adoraria trabalhar só com marcas que fossem 100% sustentáveis no sentido de meio ambiente, eu também não consigo consumir isso. Então, é bem complexo. Acho que o ponto é achar assim, é achar a evolução disso, né? Achar, não é sentar em cima de é complexo, então azar. Não, mas é tipo buscar onde que é possível melhorar para que daqui a 10 anos a gente esteja conversando sobre outra coisa, né? Sim. Eu só quero te perguntar mais uma coisa que tu comentou sobre essa coisa de posicionamento político, e nem era uma pauta, assim, da pesquisa, mas eu queria te questionar se teve algum cliente, alguma conta, alguma campanha que vocês tenham encontrado algum desafio, assim, com relação a isso de posicionamento político. A gente sabe que o Brasil passou por um momento bem de polarização, né? Então, isso é uma coisa que a gente sabe que afetou muitas marcas. A gente viu as marcas com algumas marcas com muito medo de deixar qualquer tipo assim, não vamos usar essa palavra agora, não vamos usar essa cor agora, não vamos falar disso dessa maneira para não ir para um lado nem para o outro. E também a gente também viu o caso de uma marca que uma pessoa de dentro da marca, mas de forma pessoal se posicionou e aquilo foi super negativo para a marca. Então, mas não nada assim da nossa parte, mas foi um cliente próximo e a gente viu que aquilo foi bem doloroso, tanto para a pessoa quanto para a empresa. Então, eu acho que está super complexo. Ao mesmo tempo que as pessoas estão cobrando das marcas, também está muito difícil das marcas se posicionarem sobre alguma questão, porque polarizados do jeito que a gente está, se tu te posicionar para um lado, tem 50% de pessoas que vão te atacar. Então isso é muito difícil. E aí as marcas, elas não têm fôlego para brigar com metade do país, né? Nesse caso, que teve o burburinho por conta de uma pessoa de dentro da empresa, foi só o burburinho? Tu sabe se, talvez nem sabe, né? Mas se for do teu conhecimento, teve alguma questão de perdas, assim, financeiras mesmo para a empresa em relação a isso? Perda financeira, eu não sei, mas teve uma perda, assim, de clientes diretos da empresa, tipo, cobrarem muito, mandarem muitas mensagens. Então, isso teve esse prejuízo social, digamos Essa assim, teve. indisposição. Ela agora não pode aparecer durante um tempo porque os clientes estão revoltados com esse ponto, assim. Então, isso aconteceu. Complicado.
O que é muito triste, né? Porque daí estimula mais ainda com que as marcas se distanciem mais ainda deste papel de se posicionar. Porque muitas marcas gostariam de se posicionar e gostariam de entrar em pautas e gostariam de falar, mas elas não querem. Elas não querem ser atacadas, elas não querem receber ódio, né? Então, isso é muito triste, porque distancia marcas que a gente que teriam exposição para entrar nisso, se distanciando ainda mais das conversas, assim, nesse sentido. E também do direito da gente como pessoa física de se posicionar, né? Porque quando acontece uma Também, situação assim, como é que tu vai te posicionar de novo, né? Tu tá arriscando teu emprego daqui a pouco. tu tá arriscando teu emprego, exatamente. Não, essa pessoa ela falou, olha, foi triste, porque tem ali o prejuízo todo psicológico também, né, da pessoa, do tipo, tá, que democracia é essa que a gente só pode falar qualquer coisa que for falada, tu vai ser atacado de algum lugar, sabe? Então, eu achei, assim, essas eleições foram pesadíssimas nesse sentido. Nunca foi um ambiente simples, mas do jeito que foi dessa vez, foi realmente bem pesado. Sim, total. É bem semelhante com o que aconteceu aqui nos Estados Unidos também, né? Essa polarização. Sim. Bom, essas eram as perguntas que eu tinha para ti. Queria te agradecer pela tua participação, por tu ter reservado um tempo nessa tua agenda muito louca de Nova York, Brasil, pontes aéreas, né? E estou ansiosa para ver os próximos conteúdos aí de vocês. Acho que o trabalho de vocês é incrível. Ah, legal. Eu queria agradecer, obrigada pela oportunidade de falar dessas coisas. Já até me deu insights de conteúdos para a Cofi também, porque a gente também, como agência, a gente nem se chama de agência, porque a gente é muito mais produtora de conteúdo, mas a gente busca também conversar sobre essas coisas, falar sobre essas coisas, porque eu acho que isso acaba também fazendo com que o cliente para o cliente, então tu também já me trouxe insights com esses questionamentos, então muito obrigada por escolher para participar e qualquer coisa que precisar, estamos aí. Obrigadão.